Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 26 de outubro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Nesta manhã, vamos dar sequência à maratona de leitura bíblica falando de 1 Crônicas, hoje capítulos de número 10 e também 11. O tema do devocional de hoje é a escolha do rei. Nós temos falado aí sobre a escolha, baseado na construção por parte de Esdras, provavelmente é o escritor de Crônicas, aonde Esdras vai destacar aqueles personagens que foram escolhidos por Deus para cumprir o propósito de edificar a nação de Israel. E depois, aqui nesse momento de Esdras, para reedificar a partir então dessa história da escolha de Deus no passado. E hoje nós vamos falar então da escolha do rei, porque tem a ver com dois reis. Tem a ver com Saul, já que o capítulo de número 10 vai narrar ali o ocaso de Saul, e também vai falar sobre a escolha de Davi e a ascensão de Davi ao trono de Judá e depois de Israel. Mais especificadamente aqui, Crônicas não gasta muito tempo com a ascensão de Davi somente em Judá, mas fala exatamente da escolha por parte dos israelitas de Davi como rei de Israel. Aqui há uma diferença, por exemplo, da narrativa de 1 Samuel, que narra ali a ascensão de Davi, porque lá em 1 Samuel a coisa vai mais ou menos numa questão cronológica. Já que em Crônicas, o escritor ele vai dar ênfase a temas, a tópicos. Então ele vai falar de vários tópicos relacionados à vida de Davi. No caso, aqui nós vamos destacar o capítulo 11, vai falar dos valentes de Davi, as suas principais vitórias, também a conquista de Jerusalém e a parte que nós vamos conversar nesta manhã, que é quando Deus então mostra, ou quando Israel reconhece que Davi era o escolhido de Deus. Já falei demais, vamos lá. 1 Crônicas 11, 2, diz assim: no passado, mesmo quando Saul era rei, era tu que liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. O povo de Israel, os residentes de Israel, reconheceram que um rei legítimo, como é o caso de Davi, ele devia ser escolhido por Deus e não apenas por apoio popular. Davi tinha um apoio popular, mas esse apoio popular vinha da escolha de Deus, da eleição e da vocação de Deus sobre a vida de Davi. Agora, a escolha de Davi como rei foi puramente fruto da graça e do amor de Deus e não da capacidade de Davi. Lembra como Davi foi ungido rei? Samuel chega na casa do pai de Davi, Jessé, e já havia ali uma direção de Deus para Samuel ungir na casa de Jessé um rei. Samuel começa a observar os filhos de Jessé e vai observando um por um, até que todos passam diante de Samuel e nenhum deles é confirmado por Deus. Jessé então se lembra de um filho esquecido, algo assim que parece impressionante, e manda chamar Davi. E aí quando Samuel vê Davi, Samuel então unge Davi. Davi naquele momento não era um grande guerreiro, Davi naquele momento não era um homem sábio, Davi naquele momento não tinha profundo conhecimento de Deus, da teologia, enfim, Davi não tinha nenhuma capacidade humana para ocupar aquele cargo. A escolha de Deus foi simplesmente por sua graça. E isso é importante porque a graça nos torna humildes. Davi, ele não tinha nada do que ele pudesse se orgulhar.
Ele não podia dizer o seguinte: olha, eu fui escolhido rei porque eu sou muito bom e as pessoas vão ter que me elogiar, né? Ele não tinha isso para falar. Por quê? Porque a escolha de Deus foi exatamente o contrário. Ele não tinha nada do que se orgulhar. E o crente que conhece, entende e vive a doutrina da graça, ele não tem absolutamente nada do que se orgulhar, porque ele sabe que tudo que ele tem, a escolha de Deus na sua vida, todos os seus dons e capacidades, elas vêm de Deus, não do seu mérito próprio. Tem uma história que eu gosto de contar do famoso pastor inglês e teólogo John Stott. Ele, todos os dias de manhã, um de seus discípulos vinha trazer ali uma xícara de café para ele, e sempre que o jovem entregava essa xícara de café, Stott dizia: eu não mereço. E aí isso se repetiu durante muito tempo. Sempre que vinha a xícara de café, Stott recebia a xícara e dizia: eu não mereço, eu não mereço. Até que um dia o jovem, já intrigado com o eu não mereço do Stott, perguntou: mas professor, por que você diz que não merece? Né? Claro que o senhor merece. Nós reverenciamos a sua vida, veneramos, né, a sua sabedoria, a sua teologia e tudo mais, mas por que o senhor diz não mereço? Aí o Stott disse, né, eu não mereço porque tudo que eu tenho na minha vida é fruto da graça. E aí o jovem disse: mas professor, é só uma xícara de café. E aí ele disse: se a teologia da graça não impactar cada detalhe da sua vida, você ainda não entendeu a graça. E é mais ou menos isso. Davi, ele foi escolhido como rei simplesmente pela graça de Deus. O crente não tem do que se orgulhar. Um crente orgulhoso é uma anomalia, um crente orgulhoso é um mutante, alguém que de fato não representa, não encarnou o evangelho da graça de Deus. Segundo, a escolha de Davi tinha um motivo. O texto diz: olha, você foi escolhido para pastorear o povo de Israel, né? Então, a escolha de Deus tinha um motivo. Qual era o motivo? Servir ao povo de Deus. Davi foi chamado para fazer o que todo crente deve fazer: servir. Agora, sempre que a gente fala de servir, e eu às vezes tenho que ser repetitivo, porque o texto nos direciona nesse sentido, sempre que formos servir, a gente tem que sempre lembrar de 3 coisas importantes. Primeiro, servir por amor a Cristo. Esse é o ponto central. Se a motivação do serviço for os mandamentos de Deus, ainda que Deus mande servir, a motivação tá incorreta. Se você for servir para se sentir bem, também está incorreto. Então, por que servimos? Servimos por amor a Cristo e tão somente por amor a Cristo. Além disso, servir sem esperar recompensa. E aí, quando a gente pensa em recompensa, às vezes a nossa cabeça vai automaticamente para recursos financeiros. Então, servir sem esperar o pagamento de um salário. Isso é verdade, devemos servir sem esperar o pagamento de um salário. Mas, às vezes, as pessoas servem esperando elogio. E quando não são elogiadas, se sentem frustradas. Então, servir sem esperar recompensa, inclusive elogio. Quem serve por amor a Cristo não está preocupado com críticas e também não está preocupado com elogios. E terceiro, servir qualquer pessoa. Note que Davi foi chamado para servir a nação de Israel. Então, ele não podia escolher: vou servir só a minha família, vou servir só os meus amigos. Não, vou servir quem o Senhor me chamou para servir. Então, servir não pode escolher pessoa, não pode escolher grupos definidos, não pode escolher identidades definidas. Tem que ser servir a todos. É claro que existe uma ordem moral. Primeiro servimos a nossa família, depois servimos a igreja local, os nossos amigos e companheiros de trabalho. Então essa seria uma ordem moral aí, mas servir qualquer pessoa. Bom, por último, Davi representa o rei perfeito, aguardado e prometido. Davi era o cumprimento de uma promessa de Deus. Deus havia prometido para a nação de Israel que eles teriam um rei. Isso
foi prometido através da vida de Samuel, que eles teriam um rei perfeito, e Davi então é o cumprimento de uma promessa de Deus. Agora, Davi representa outro rei, o rei que é o rei perfeito, que é o rei aguardado e que é o rei prometido. Nós sabemos quem é esse rei. Jesus, ele irrompeu a eternidade. Jesus, ele passou pela humilhação da encarnação. Como o próprio texto bíblico diz, ele se esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo. Jesus irrompe, então, rompe e vem, deixando a eternidade, vem habitar entre nós. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é esse rei prometido que irrompe a eternidade. Mas não só isso, ele, em sua vida na terra, apresenta os sinais desse reino. Quais são os sinais desse reino? Ele vai curar os oprimidos de Satanás, ele vai libertar os oprimidos de Satanás, ele vai curar as enfermidades, ele vai estabelecer um reino de justiça e paz, ele vai estabelecer um reino onde a verdade definitivamente vai ser estabelecida. Então, Jesus, quando habitou entre nós, ele deu sinais desse reino. Ele irrompe a eternidade, passa pela humilhação da encarnação, depois vive entre nós a dolorosa peregrinação na terra, o que para o Rei Eterno e Imortal é algo terrível, e ele passa por isso, mas no fim, na sua ressurreição, ele promete a completa implantação do reino de Deus no futuro. Então, a vida de Jesus é a exemplificação, ou é a manifestação, melhor dizendo, deste rei prometido. Davi era uma figura, Davi era um exemplo, mas Jesus é aquele que definitivamente vem mostrando para mim e para você como será o reino dele. E como será o reino dele? Basta ler como foi a vida dele na terra e você vai ter um vislumbre de como será o reino dele. E aí, alguém pode dizer, mas será que isso de fato vai acontecer? Bom, como eu gosto de dizer, eu não tenho motivos para duvidar daquele que já cumpriu promessas. Aqui mesmo vemos uma promessa. Deus, ele havia prometido para Davi que Davi seria o pastor de Israel. O texto que lemos, as pessoas dizem para Davi, como Deus te disse. Ou seja, como Deus disse para Davi que ele pastorearia, né, que ele seria o rei de Israel e cumpriu essa promessa, Deus também em Jesus trouxe várias promessas. Aliás, em Jesus só não, inclusive nos profetas, nos apóstolos, várias promessas do estabelecimento desse reino. E eu não tenho motivos para duvidar daquele que já cumpriu gloriosas promessas. Bom, moral da história: a esperança do povo é na chegada definitiva do Rei perfeito e do seu reino eterno. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança está na chegada do Rei perfeito e do seu reino eterno. Promessa essa que nos foi dada e hoje nós já vivemos como se fossem amostras, né? O apóstolo Paulo vai usar o termo penhor, como se fosse um primeiro pagamento, né? Lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, ele vai dizer, olha, o Espírito é o penhor, é um primeiro pagamento, um primeiro sinal de que o cumprimento dessa promessa vai chegar ao fim. E nós temos então aí, hoje já vivemos os sinais desse reino, mas aguardamos esse reino no futuro. E aí, qual seria a aplicação final aqui para nós encerrarmos nosso devocional de hoje? A aplicação é: confie nas promessas gloriosas do rei. Confie nas promessas dele por dois motivos. Primeiro, porque ele já cumpriu promessas no passado e nós não temos motivos para duvidar das suas promessas. Segundo, confiar nas promessas dele, como já disse antes, é confiar em alguém
confiável, mas não só isso. As promessas dele são gloriosas. As promessas dele são de um reino de paz, um reino de justiça, um reino de verdade, um reino de bondade, de misericórdia. Tudo isso ele promete para aqueles que de fato estão com ele, estão em Cristo. Então nós podemos confiar nestas gloriosas promessas, e essas são boas promessas que nós podemos confiar. Então confie nas promessas do Rei. Tá certo, meu povo? Acho que é hora de orar, né? Vamos fazer isso? Se você puder, então, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus e Pai, Deus de amor e misericórdia, Tu és um Deus que fez, faz e cumpre as promessas que fez e faz. Nós podemos olhar para a Tua palavra e ver o cumprimento de cada uma das Tuas promessas. Davi foi escolhido, foi ungido e foi estabelecido pelo Senhor como rei, em cumprimento às Tuas palavras. Mas não só isso, Davi é um sinal daquele rei perfeito que nos foi dado em Jesus. Em Jesus encontramos o modelo do rei perfeito, do reino perfeito. E em Jesus as promessas se cumprem, mas também novas promessas são feitas. E é confiando nessas promessas que nós nos apresentamos diante do Senhor, pedindo, meu Pai, que o nosso coração, que muitas vezes é fácil em confiar, que é destemido em confiar em promessas humanas, que ele possa também, Pai, descansar nas promessas gloriosas do Senhor. Assim nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.